Hoje, a gente está no meio de uma série chamada Fé. A gente está falando sobre fé. Quero também dar uma boa noite para quem está nos acompanhando online. Temos essa novidade, nosso culto está ao vivo, amém? Então vamos aplaudir ao Senhor por mais uma vitória. Tempo real. Você pode pegar e entrar no Avive Church no YouTube e mandar para alguém que está em casa, alguém que quer assistir ou acompanhar a nossa série, porque a gente está chique agora, glória a Deus. E eu tenho que celebrar mais um avanço também. Ontem estivemos aqui e a gente sentia que pelo tamanho da igreja, às vezes alguns pedaços, algumas áreas da igreja, a gente caminhava e nós não conseguíamos ouvir o som igualmente em todos os cantos da igreja. Hoje eu andei, está tudo preenchido, porque nós conseguimos colocar o nosso front view, essas caixas, mais um avanço, vamos celebrar, Deus é bom, glória a Deus. Para você também que chega cedo e faz um café, se você olhar lá como a nossa cozinha foi totalmente reformulada, itens de cozinha industrial, a Vive avançando a passos largos. E a bondade de Deus tem sido, assim, notória no nosso meio e a gente precisa celebrar todos os avanços, né? Glória a Deus e a todos os envolvidos. Então, no meio dessa série Fé, hoje eu vou abrir um parêntese, né? Eu fui intimado pela pastora para poder mudar e também o pessoal da comunicação, Ruama, eles pediram para a gente mudar um pouco e a gente vai pregar uma palavra hoje para abençoar os pais da nossa igreja. Queremos orar no final pelos pais e mais do que isso, eu quero chamar hoje a existência no coração da Avive, um coração paternal. Um coração que cuida, um coração que dá exemplo, um coração que dá direção e que acolhe. E no final nós vamos orar, porque não é fácil essa função. É uma função em que nós precisamos da graça de Deus para exercer. Eu não sei você, mas quando eu era assim um pós-adolescente, não faz muito tempo, né? Graças a Deus, poucos dias atrás, eu tinha uma preocupação muito grande. Eu passei uma crise e com meus 20 e poucos anos, e quando eu pensava no futuro, eu sinceramente não conseguia me enxergar cuidando de uma casa. Eu falei, como vai ser essa transição? Eu acho que em algum nível todos os homens passam por esse mesmo problema. Porque se você vê bem, na maioria dos casos, quando chega ali na hora H, quem empurra para o casamento são as mulheres, já viu isso? Porque o homem, né, é uma pressão muito grande, não é fácil você assumir a responsabilidade de cuidar de outra pessoa, que vai gerar outras pessoas e vai estar tudo na tua conta, e se você acertar, todo mundo se deu bem, se você errar, todo mundo se deu mal. É uma pressão ser pai, é uma pressão ser homem. E hoje eu quero abençoar a tua vida e orar para que você seja bem-sucedido na sua liderança familiar e na sua paternidade. E eu também quero mostrar para a igreja que é necessário, nesse tempo, que nós nos levantemos todos nós, com o coração paternal, porque nós temos uma missão sobre essa terra. Você concorda com isso? Amém? Então, eu queria começar aqui falando sobre Deus honra pais obedientes e piedosos. Eu quero te dar alguns exemplos de pais fiéis que foram abençoados. E o primeiro deles que eu quero falar é Abraão, um homem que foi chamado para ser pai de nações. Recebeu uma bênção eterna, porque ele escolheu confiar no Deus que prometera. Olha, Gênesis 18, versículo 19. Vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus. Gênesis 18, 19, fala assim a palavra. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos de sua casa que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Primeira coisa que a gente vai ver num pai que foi abençoado, que obedeceu a Deus e venceu, é que Deus deu uma missão clara para esse pai. E como Abraão é o pai da fé, de alguma maneira a vida dele impacta e inspira a vida de todos os pais que estão presentes aqui. Ser pai não é fácil. Olha, é uma pressão tão grande, porque você precisa cuidar de coisas que não estão 100%
debaixo da sua responsabilidade. A Bíblia fala que Deus escolheu Abraão como pai com uma função. Qual era a função? Para que ele ordenasse os seus filhos, ordenasse os de sua casa, fazendo o que é justo e direito. Agora, isso engloba tanta coisa, isso envolve tanta coisa que, se você parar para analisar, não tem como o cidadão se sentir pressionado. E aí isso vai estar totalmente linkado com uma outra palavra que diz: ensine o menino no caminho em que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Tudo conectado com a palavra de Deus sobre a vida de Abraão. Porque por mais que você fale, por mais que você oriente, cabe aos nossos filhos e aos de nossa casa fazerem as suas próprias escolhas. Por isso a Bíblia não quer que nós sejamos demagogos ou hipócritas, mas que nós venhamos a fazer o que é justo e bom. Porque quando você está ordenando a sua casa e ao mesmo tempo você está praticando o que é justo e é direito, você está transmitindo uma mensagem mais poderosa do que a mensagem verbal. Você está transmitindo um exemplo prático daquilo que está sobre os seus ombros, como pai. Eu quero profetizar sobre os pais. O Senhor vai te conservar no caminho justo. O Senhor vai te conservar no caminho direito. E o teu exemplo vai ser o carimbo da sua fala. E dessa maneira, você vai ordenar todos da sua casa. E assim você vai liberar o caminho da vinda do Senhor para que Ele cumpra o que Ele prometeu. Em outras palavras, Deus não vai cumprir enquanto as coisas estiverem fora do lugar. Por isso eu quero profetizar nessa noite: sopra o teu vento favorável, Deus. Sopra o teu vento nas nossas casas, aleluia. Muda as coisas de lugar, coloca tudo no seu devido lugar. Nós queremos acelerar o cumprimento das tuas promessas. Nós queremos viver o bem do Senhor aqui na terra. Eu lembro que nesse tempo de incertezas, eu tinha uma mania. Eu pegava o violão, e quantas vezes eu cantei chorando a mesma canção, sozinho no quarto, sozinho. Eu lembro que eu morava na casa do Bruno, aqui em Jacarepaguá, de favor, na casa de um amigo meu, e tudo que eu tinha era um violão, e às vezes eu me trancava naquele violão e eu cantava essa música, aquela que fala que parece mesmo que esse dia nunca vai chegar, parece mesmo que as tuas promessas eu não vou viver, possuir a terra onde emana leite e mel, com os meus filhos ao redor, ver a sua bênção sobre os meus. Mas sabe o que acontece? A gente vai fazendo o que pode, e Deus ele vai entrando naquilo que a gente não pode. Receba essa palavra na tua vida aí. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser perfeita, você não precisa ter acertado todas as coisas. Eu tenho uma política para entender o coração de Deus na minha mente. Sabe qual é essa política? Nem tudo é plano de Deus. Tem gente que fala, não, tudo é... Não. Na minha visão, tem muita coisa que não era plano de Deus. E porque Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a condição de escolher, muitas vezes nós trazemos para a nossa vida, para a nossa casa, algumas coisas que não era para Deus. Mas eu creio num Deus, que o nome dele é Elohim, o controlador de toda a história. E mesmo que algo não seja exatamente como ele planejou, porque nós mudamos alguma coisa, todas as coisas cooperarão juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque ser um pai bom, ser um pai que ordena a casa, ser um pai que faz com que a promessa se cumpra, não está linkado à perfeição, não. Você vai ver na vida de Abraão que ele mentiu, falou que Sara era sua irmã, sabe, ele correu um grande risco. Aquilo não era plano de Deus, não era. Mas eu vi um Deus que fez a história mudar, aleluia. Honrou Abraão naquele lugar, mostrou o poder dele tocando em todos os homens daquela terra.
até ao ponto que o rei chegou e falou: por que você fez isso comigo? O rei se colocou como alguém menor que Abraão, e falou: eu vou te liberar, ninguém vai tocar em você, e ainda abençoou materialmente a vida de Abraão. Nós estamos diante de um caso em que o plano não era de Deus, Abraão não fez exatamente o que devia, mas Deus faz até com que os nossos erros cooperem para o nosso bem. Receba uma palavra: há perdão para você nessa noite. Há perdão, há uma porta aberta para você nessa noite. E Deus está falando: eu vou organizar, eu vou mover nesse tempo, e eu vou colocar as coisas no seu devido lugar. Receba essa palavra sobre a tua vida, pai e mãe, porque nós não somos perfeitos, mas nós temos um chamado, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu declaro: o Senhor vai vir e vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aquilo que está no seu coração vai se cumprir, porque eu sei o Deus a quem servimos. Aleluia. Eu sei o Deus a quem servimos. Quando a gente fala sobre ordenar a nossa casa, é um legado, e Deus quer que você tenha legado de fé. Porque sabe, muitas vezes Deus dá para você como líder alguma visão, e para você é muito claro trilhar aquele caminho, mas para quem está do teu lado não é. Eu já falei algumas vezes, quando eu casei com Monique, eu tenho a certeza que ela olhava e me achava maluco. Não que está errado de tudo, tem lá o fundo de verdade, mas eu tomava algumas atitudes que ela olhava para mim assim. Contei para vocês naquela vez no hospital, que o menininho estava internado. A junta médica disse, no mínimo uma semana. Eu não estava no quarto, eu entro no quarto e falo assim: Carla, amanhã por essas horas teu filho vai estar no teu braço, acabou. Ela quase me bateu, gente. Por que que você tem que abrir essa boca? Por que que você se compromete? Mas ela está debaixo de um legado de fé, de um exemplo de fé. E sabe o que aconteceu semana passada? Ela parou uma irmã na igreja, querendo engravidar, e falou assim: você vai engravidar. E ontem a gente estava em casa, e a Carol e a Luana ligaram para a gente, chamada de vídeo, com um examezinho de positivo na mão. É sobre isso. Deus quer que você e a tua casa comecem a viver no mesmo nível, o mesmo nível de fé, o mesmo nível de fé. Eu quero profetizar: Deus está aumentando o nível da nossa família. Nós todos vamos viver o sobrenatural. Deus quer promover, porque, querido, não é o Renato, não é a Monique, não é A, não é B, mas é o poder de Deus liberado sobre a terra. Deus está liberando do seu poder. Seja profeta, abra sua boca, seja um pai para essa geração. Seja um pai. Pai é aquele que dá destino, que libera heranças. E não importa, talvez você é uma mulher, mas eu tenho uma palavra para você: Deus está gerando um coração paternal nessa casa. Eu conversava com o Michael outro dia, ele me mandou uma mensagem, e eu gosto quando os discípulos da igreja fazem isso. E ele falou: pastor, por onde a gente passa, agora tem uma igreja nova no Recreio. Aí hoje ele me mandou mais uma, né? E aí ele mandou a foto da obra acontecendo, e eu fiquei feliz, porque ali era um prostíbulo, e agora vai ser uma igreja. Se alguém tem coração de competição, não vai se alegrar, mas quem tem o coração do reino celebra. Uou, vamos aplaudir o Senhor. Vamos abençoar aquela igreja que está nascendo ali. Glória a Deus por a vida deles. Sabe por quê? Imagina um ateu, um ímpio, alguém que nunca foi numa igreja, alguém que é de outra religião, que não sabe nada de Deus. Ele sabe que ali o que acontecia. E ainda está se cumprindo o que a Bíblia diz, para que possa ler até quem passa correndo. Quando ele passar no BRT, ele vai ter que se dobrar e falar assim: o reino de Deus está avançando. O reino de Deus está avançando. Mas aí depois eu falei: mas Michael, há algo que a gente precisa cuidar na nossa casa.
Porque nós não podemos conceber mais e mais igrejas se abrirem nessa localidade e os bares não esvaziarem, e os divórcios não diminuírem, e a corrupção não cair, porque Deus está levantando paz para essa geração. Eu quero profetizar sobre a tua vida, uma unção paternal está vindo sobre você, e não é fácil ser pai, porque a gente está aqui para orientar aqueles que têm o poder da decisão. Então, quando você tem que orientar quem tem poder de decisão, a única coisa que cabe é você ordenar, enquanto você pratica o que é justo e direito. E o nosso exemplo vai falar mais alto do que as nossas palavras. E de pouco a pouco nós vamos influenciar toda essa região. Eu profetizo Recreio, Vargem Grande, Vargem Pequena, Guaratiba, Campo Grande, Barra da Tijuca, aleluia, ali o início da Zona Sul. Eu profetizo, Pai, nós vamos impactar essa região, não só a Vive, mas o reino de Deus estabelecido. Onde houver uma porta declarando, profetizando, o céu vai responder. Agora, para a gente ser colocado no muito, fidelidade no pouco. Deus não bota no muito quem não é fiel no pouco. O que o senhor está dizendo, pastor? Ali fora tem umas mesas com o nosso lounge. Quem tem coração paternal, aprende a cuidar daqueles que nascem. Aprende a cuidar daqueles que carecem. Você não tem o direito de não se envolver com as nossas células. Eu nunca uso uma palavra tão forte, mas vou repetir. Você não tem o direito de não se envolver com as células da igreja. Sabe por quê? Porque é lá que nós iremos abraçar, consolidar, cuidar e ver Deus derramar a bondade dele sobre a terra. Já que eu estou dando a família deles como exemplo, aí ontem eu dei os parabéns a Carol, e ela falou algo, pastor, tudo começou em uma célula, onde nós vimos o Senhor liberar uma palavra, e ali nós largamos tudo que nós servíamos, e passamos a caminhar, e aí Bruno e Carol se batizaram, daqui a pouco era Débora e Michael, daqui a pouco já era Luan e Pietra, aí daqui a pouco Marcelo, Dona Regina, Luana, e eu estou de olho ali na Ju, que já a gente vai amarrar ela aqui também, aleluia, e o reino de Deus está avançando, mas Deus quer fazer isso, cada casa, um lugar de difusão da glória de Deus. Eu quero profetizar aqui, olha, cada reunião, cada casa, Deus vai começar a liberar da glória dele, e a glória de Deus vai afugentar o mal, vai afugentar tudo aquilo que está tentando influenciar negativamente a nossa vida, tudo que está tentando abalar a nossa casa, vai saindo de glória em glória, estaremos sendo transformados segundo a imagem do Filho de Deus. Mas você precisa se expor a essa glória, aleluia, amém ou não? Você precisa fazer força, empreender força. Temos as mesas ali fora, tem a nossa festa ali do lounge, ali quando a gente sair daqui, e eu quero te incentivar a procurar um lugar desse. Ainda falando de paz, eu preciso falar de Noé. Olha a importância de um pai conectado. Quando Deus ia exercer juízo sobre a terra, Deus chamou Noé à parte, e se cumpriu a palavra que diz que Deus não faz nada sem antes consultar seus servos, os profetas. Você sabe que poucas pessoas entendem sobre profecia, mas eu quero hoje te dar um curso de profeta assim, em 3 minutos. O profeta é aquele que transmite o que está no coração de Deus. Não tem muita coisa para você mistificar nisso. E como eu posso levar o que está no coração de alguém se eu não tiver intimidade com esse alguém? Quando eu começo a criar intimidade com alguém, eu começo a conhecer o coração daquela pessoa. E quando eu conheço o coração daquela pessoa, o semblante dela,
sabe, eu chego perto e eu sei se está bom, se não está bom. Eu consigo discernir o que está no coração do outro. E aí Deus diz assim que Ele colocou o Espírito dEle em nós. E agora o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito e começa a trazer do coração de Deus as coisas da profundeza do coração de Deus, são reveladas a nós pelo seu Espírito. Então quando você entra no teu quarto, pai, e você dobra o teu joelho e começa a orar pela vida dos seus filhos, e começa a orar pela vida da tua família, se prepara, os anseios do coração de Deus em relação à tua casa, os anseios do coração de Deus em relação à sua igreja, os anseios do coração de Deus em relação ao Recreio dos Bandeirantes, começam a ser revelados pelo Espírito. E aí você começa a orar de acordo com o Espírito de Deus que está em você. E a palavra diz algo poderoso, que se você permanecer nele e as palavras dele estiverem em você, tudo o que você pedir será realizado. Então um incentivo: chegou a hora de você aquecer o teu espírito, porque não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Você vai recolher as estratégias e as armas necessárias para vencer toda a batalha que se levantar contra a tua casa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, o inimigo está caindo por terra. Vamos celebrar, eu declaro, o inimigo está caindo por terra. Porque Deus vai revelar uma estratégia, porque Deus vai fazer a gente se mover no profético, e no profético nós iremos vencer todas as oposições. O nome do Senhor será glorificado. Baal vai cair, aleluia. Baal vai cair, aleluia. Eu declaro, tudo que Baal tem tentado contra nós já caiu por terra pelo sangue de Jesus, e o povo vai cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Abaixo Baal, abaixo Astarote, abaixo Jezabel. Chegou o tempo de se estabelecer o reino de Deus sobre essa terra. Agora, tem mais uma questão, porque ser pai é muito difícil, gente. Ser pai é algo duro, que às vezes precisamos tomar algumas decisões fortes, e não é bom, mas é inerente à posição do pai. Está entendendo? Porque para ordenar, para botar em ordem, nós não podemos ser omissos. Em alguns momentos temos que beirar o extremo. Olha o que diz aqui em Hebreus 11:17. Hebreus 11:17 fala assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu filho. Sabe o que é isso? É ser profeta, conhecer o coração de Deus e tomar as atitudes, ainda que elas sejam extremas. Hoje de manhã eu contei um testemunho, vou repetir. Eu nunca falei isso. Como minha mãe morreu quando eu era muito novo, meu pai tentou compensar essa falta. E como ele compensava? Me dando dinheiro, me dando coisas. E filho é terrível. Ele sabe, ele sente nas entrelinhas, e ele se vale daquilo. Então eu fui vendo que havia, sabe, um coração mole para mim, porque, tadinho, é o caçula, só ele fica em casa, não tem mãe. E eu lembro que meu pai me dava dinheiro, me dava roupa. Eu lembro uma vez que eu fui viajar para Santos com uma família de amigos, e olha, eu tinha 15 anos, então estou falando de cerca de 30 anos atrás. E meu pai me deu R$500 para viajar, 30 anos, era muito dinheiro. Rapaz, eu fiquei grandão, fui viajar assim, né? Tô rico. E aí toda vez que meu pai, que eu precisava, ele me ajudava. E aquilo foi deformando o meu caráter. E eu lembro que quando eu entrei para a Marinha e fui comprar meu primeiro carro, o carro do meu sonho era um Gol quadradinho CL 1.6.
falei, vou comprar esse Gol. E aí eu fui um dia na agência, olhei o Gol quadradinho, falei, é ele, achei o carro do meu sonho, é o que cabe no meu bolso. Ajustei a parcela, fiz tudo o que eu podia. E aí, meu pai tinha pedido, não fecha sem mim. Então eu saí uma sexta-feira, mais cedo do quartel, escolhi o carro, deixei tudo alinhado. O vendedor que me atendeu era o mesmo que atendia meu pai. E aí, falei, ó, eu não vou comprar hoje, porque meu pai vai vir comigo amanhã. Mas pelo amor de Deus, separa esse Gol, porque esse Gol é meu. Tá tranquilo, vou levar amanhã. Tá bom, tudo bem. Cheguei em casa, falei com meu pai, pai, ele, vamos lá amanhã. Quando a gente chegou lá, o abençoado tinha vendido o Gol, cara. Rapaz, quase que eu bati naquele cara. Eu fiquei tão irado com ele que eu fiz, não quero mais comprar nada aqui não. E meu pai, calma, não era Deus, vamos ver outro. Aí eu tô olhando os carrinhos na mesma linha, papá, e meu pai tinha uma Tempra preta, que era um absurdo na época, sabe? Aí ele, esse carro aqui é igual o meu, parecido, uma tipo, 4 portas assim, vermelhona. Eu falei, uau. Aí eu falei, pai, não dá pra mim, não dá pra... Ele, calma, chamou o vendedor, falou pra ele, como é que estava o lance do Gol? Estava assim assado. Aí, quanto eu tenho que dar para ele pagar o mesmo preço e levar esse aqui melhor? Aí eu, não, pai, não. Aí o cara assim, sabiamente, né, o vendedor, entra lá, rapaz. Já viu aquele meme do inimigo? Assim, vai, faz. Aí o cara, igual o inimigo, entra, liga o carro. Para que eu caí no golpe? Quando eu sentei e eu comparei com o espaço interno do Golzinho, né? Jesus de Nazaré. Aí o inimigo de novo, dá uma volta. Dá uma voltinha. Aí eu caí no golpe. Quando eu voltei, eu já estava virado. Pai, é esse aqui. Eu estava enganado, achei o carro. Aí meu pai comprou, deu um cheque para que eu pagasse a mesma prestação do Gol. Eu falei, meu Deus, na época, 30 anos atrás, gente, o carro teve vidro elétrico nas 4, ar-condicionado, direção hidráulica, era muito luxo. E na época tinha um ator que fazia muito sucesso, o Brad Pitt, quem lembra? Eu virei o Brad Preto lá no bairro. Né? Falei, agora sou eu, ninguém me segura. Mas sabe o que aconteceu com isso? O meu caráter só piorando. Piorando a ponto que chegou um momento, eu não tinha filhos, eu não tinha casa, eu não tinha nada. E meu pai estava tendo que me dar dinheiro para botar gasolina. E às vezes meu pai tendo que inteirar a prestação, porque eu não tinha responsabilidade, eu não tinha nada. E aí um dia meu pai fez, sabe o quê? Falou assim, vai morar na tua tia. Me botou para fora de casa. Eu fiquei com muita raiva dele. Eu fiquei irado. Falei, como ele faz isso comigo? Como ele faz isso comigo? Mas passou um ano, eu vi que ele não afrouxou. Passou. O filho pródigo saiu porque quis. Eu fui o filho... Vai, eu te convido aí. E aí, passou 1 ano, 2 anos, eu vi que não ia mudar. Eu falei, se eu não mudar a minha história, ninguém vai mudar por mim. E agora eu ganhava pouco, e se eu não organizasse aquele pouco, eu não ia sair do lugar. E o meu caráter foi moldado naquela dificuldade. E Deus foi tão bom, que sabe o que aconteceu nessa história? Eu sei que é muito forte, eu não estou falando para ninguém fazer isso com seus filhos, em nome de Jesus. Mas eu estou dizendo o que eu falei no início. Nem tudo é plano de Deus. Eu não vejo que era plano de Deus fazer aquela história acontecer daquele jeito. Mas eu creio num Deus que Ele entra na nossa tragédia e faz com que a nossa tragédia coopere para o nosso avanço. Ali eu fui obrigado a virar um homem e deixar de ser um menino. E eu entendi a mão de Deus quando Deus começou a me abençoar e me prosperar, que eu perdoei totalmente o meu pai. E hoje a gente tem um relacionamento bom, não tem mácula, não tem mazela, sabe por quê? Porque eu entendi como José entendeu quando reencontrou os seus irmãos. Não tenham medo, não tem ressentimento, tudo era plano de Deus. Tudo é plano de Deus. Eu estou falando para você, por que essa história? Porque a imagem paterna, ela é paradoxal. Da mesma forma que alguns têm uma história de um pai que é um herói, outros têm história de um pai que abandonou. Mas eu quero te dizer uma coisa, se teu pai foi herói, se teu pai te abandonou,
acima das nuvens. Tem um Pai que nunca falhou e que nunca vai falhar. Esteve contigo e sempre estará. Perdoa, tira essa ferida do teu coração. Tudo é plano de Deus. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o teu avanço. Olhe para aquilo como uma mola propulsora que vai te catapultar em direção às maiores vitórias da tua vida. Não chore, porque talvez Deus escolheu te forjar no fogo. Oh, aleluia. Eu acho que isso, Deus, Ele tem algumas pessoas que Ele fala assim, esse aqui eu vou forjar mesmo. Eu vou apertar. Mas tem uma palavra que eu não botei no slide, mas eu quero que você grave ela. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, tem uma narrativa bíblica que eu amo, que fala assim, ó, bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas, não em algumas, mas em todas as nossas tribulações. Para que, com as mesmas consolações que recebemos de Deus, possamos consolar a outros. Não murmure mais. Deus está te formando na escola dos consoladores. Você entendeu isso? Não chore mais o leite derramado. Entenda, em todas as nossas tribulações, somos consolados por Deus, porque Deus quer nos levantar com a capacidade de consolar os outros, com as mesmas consolações que recebemos. Então hoje, eu queria te convidar a ter um dia de alegria. Independente da imagem do Pai terreno que você tenha, você vai celebrar porque você tem um Pai celestial. E se você olhar para trás, você vai ver que em todos os momentos difíceis, Ele estava lá. Nunca te abandonou. Quando bem, quando mal, Ele nunca te deixou. Sempre foi fiel. Sempre será o firme fundamento. Choveu, soprou, mas minha casa está em ti. Estou seguro. Eu vou passar por essa prova, louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele é. Agora, tem uma palavra que eu amo. E eu quero compartilhar ela com você para a gente poder orar nessa noite. Que em uma palavra, eu consigo entender a paternidade de Deus. E como você entendeu que Deus nos consola, para nos promover a consoladores, tem uma palavra que ela retrata fidedignamente o caráter e a atuação da paternidade divina. E eu entendo que o papel dos pais e o papel da igreja é entender o papel da paternidade divina, para que nós sejamos um espelho nessa terra, para que possamos estender aquilo que recebemos de Deus para aqueles que precisam de nosso apoio. Eu quero ler juntamente com você o Salmo de número 68, versículos 5 e 6. Vamos entender o coração de Deus um pouco mais. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Que palavra poderosa! Isso aqui revela para mim piamente o coração de Deus. Quem é Deus? Deus é um Deus que inteira o que falta. Quando você olhar para a tua vida e enxergar alguma falta, se preocupa não, Deus inteira. É só você ter o coração grato. Eu te desafio a olhar para trás. Pensa nas suas faltas e veja se eu estou mentindo. Veja se Deus não te deu uma graça especial.
justamente nas áreas que lhe pareciam ser uma área de escassez. Se você não teve um pai presente, pode olhar para trás e ver quantas pessoas, quantos homens Deus colocou perto de você com o conselho certo. Se você não teve uma mãe presente, como eu perdi minha mãe muito novo, eu já contei aqui, toda a casa de amigo que eu entrava, as mães dos meus amigos me amavam, faziam almoço, me chamavam, traz o Renato. Até hoje, assim, a mãe da Renata me ama. É sério. Hoje ela fez uma laque que eu tenho lá com a família Simões. Teve uma lasanha, ela separou uma bandeja para mim. Entendeu? É isso. É uma graça divina que Deus me deu. Parece que Deus foi fazendo assim durante toda a minha vida. Assim foi a dona Arlete, assim foi a dona Antônia. Deus sempre levantou as mães assim dos meus melhores amigos para praticamente adotarem a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que inteira tudo que falta. Então, querido, começa a glorificar a Deus. É assim com a minha sogra, gente. Desde que eu comecei a namorar a Monique, ela olhou para mim e praticamente ela me adotou como filho dela. Inclusive, vocês estão achando que eu estou bonito aqui, ó, presente da sogra hoje. Viu aí, né? Restituição, o nome disso. Que eu pego no pé dela pra caramba. Hoje eu dei uma moral e tá gravado, hein? Você vai te custar caro. Então você entende que Deus, Ele sempre vai fazer isso com você. Por quê? Porque a Bíblia explica quem Ele é. Pode deixar o versículo lá, por favor? A Bíblia explica quem Ele é. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus na sua santa habitação. Então eu quero que você entenda, lá no trono de Deus, no trono de glória, está sentado um Deus que é justo, e que Ele fica de lá olhando e falando assim, está faltando, eu vou derramar graça, está faltando, eu vou derramar graça. Deus é o Deus que promove equilíbrio. A unção profética é uma unção de equilíbrio. Por isso Ele diz, todo vale será exaltado, todo monte aplanado. Deus é um Deus que promove equilíbrio na terra. E Ele não falha, aleluia. Agora, olha agora mais umas características de Deus. Ele dá um lar aos solitários. Eu contei minha história, quantas vezes eu tocava aquele violão, porque tudo que eu queria era voltar a ter uma família. Que a imagem de família na minha vida foi desfeita aos 14 anos, mas foi restaurada aos 27. Aleluia. E eu cantava para que isso acontecesse. Hoje aconteceu, para a glória de Deus. Então você veja bem, Ele dá um lar aos solitários. Inclusive essa foi até a palavra do nosso casamento. Liberta os presos para a prosperidade. Deus é assim. Quando a gente chega na presença dEle, estamos presos pelo nosso caráter, estamos presos pelo nosso temperamento, estamos presos, sabe, pela rigidez do nosso coração, e tudo isso impede a prosperidade de se efetivar. Eu tenho falado sistematicamente. As estatísticas das faculdades, inclusive de Harvard, elas dizem que hoje, sabe, 80% do seu sucesso está vinculado ao nível de relacionamentos que você consegue cultivar, e não as suas habilidades propriamente ditas. Quando você é alguém de relacionamento, você vive o plano de Deus de maneira mais fácil. Se os vizinhos não gostassem da viúva lá que Eliseu multiplicou o azeite, ela não teria as vasilhas emprestadas. Então quando a gente chega na presença de Deus, Ele nos poda, Ele nos limpa, Ele nos corrige. Para quê? Para libertar os presos, para prosperar. Então não fica chorando quando você for corrigido, glorifica a Deus. Fala, obrigado, Deus. Sabe, de manhã eu falei, vou repetir, hoje a igreja tem um papel paternal, porque nós temos que orientar até quanto educação. Fazer o quê? Não era para ser assim, mas hoje é. Então quando você chega, às vezes você é muito espalhado, alguém vai falar assim, menos aqui. Aí você tem duas opções, ou deixar o tratamento prosseguir, ou pegar a tua bola e sair do play. Se você pegar a tua bola e sair do play, vai continuar preso.
Mas se você deixar Deus processar a tua vida, se prepara para ser liberto, para prosperar. Porque quem vence na igreja, vence em qualquer lugar. Se você vencer na igreja, meu irmão, se prepara. Você vence em qualquer lugar. Tem um homem chamado John Maxwell, um dos papas da liderança, e ele fala, sabe o quê? Que se os grandes empresários soubessem a dificuldade dos líderes eclesiásticos, eles só contratariam pessoas que lideram na igreja para liderar nas suas empresas. Porque o cara consegue motivar, abençoar, ganhar o coração sem pagar salário, e ele vai levantando voluntário, e quem é da igreja tem que brilhar nas trevas, porque nós temos um coração voluntarioso. Eu quero te liberar para a prosperidade hoje. No teu trabalho essa semana, você vai além. Você não vai fazer o básico, porque você recebeu um coração voluntário. Você é grato, você é grata, você sorri e você transmite Deus. Por isso Paulo ensinou, devemos fazer todas as coisas como se fossem para Deus, porque na verdade quando você começar a fazer o teu trabalho para Deus e parar de murmurar e reclamar de quem está acima de você, se prepara, soltura para a prosperidade. Quem faz isso é Deus. Aleluia. Bota o versículo, querido. Isso. Mas tem uma classe só, que consegue se isolar de toda essa bondade de Deus, do Pai Celestial. Quem são? Rebeldes. E eu fui ver o que é o rebelde, segundo o dicionário Aurélio. E é aquele que é resistente à instrução. Resistente, ele é contrário aos conselhos. A Bíblia diz que quem é resistente à instrução, quem é contrário, olha, eu estou falando com todo amor para todos vocês, em nome de Jesus, vença isso. Vença isso. Essa semana aconteceu de novo, fui almoçar com um dos membros da igreja, e ele apontou algumas coisas na minha vida, e eu olhei para ele e falei assim, é verdade. Ele tomou um susto e falei, é verdade, vou mudar. Vou mudar essa, mas vou mudar mais essa. Mais uma, manda, vou mudar mais essa. Aí ele sorriu e falou assim para mim, o Júlio César falou assim para mim, eu sinto verdade no Senhor, pastor. E é por isso que Deus te abençoa. Porque o Senhor tem um coração humilde. Eu falei, eu estou grato a Deus, porque eu quero amigos que me falem quando tem uma casca de feijão no meu dente. Já pensou, tu está na festa a noite toda, né? Se eu chegar em casa e você estiver comigo e ver isso, eu falo, não é meu amigo. Teu amigo, ele mostra, fala assim, ó, vai no banheiro. Deus está querendo fazer isso com você, mas qual o problema? Tem gente que ouve a crítica, não gosta de mim. Não seja rebelde. É Deus trabalhando para te liberar para um novo nível. É Deus trabalhando, o teu pai. Hebreus 12 fala assim, olha, se você tem a Deus como pai, não tem pai, sabe, não tem um filho. Se você quer ser um filho de Deus, que filho há que o pai não corrija? Deus quer nos corrigir, e Ele não vai mandar um anjo todo dia para transfigurar na sua casa e falar assim, Karen, faz isso. Ele vai usar o seu irmão, ele vai usar a sua irmã, vai usar a sogra, entendeu? Não vai passar barato aquela moral que eu dei para ela. Deus usa a sogra, Deus usa o Jalbert, Deus usa a Monique toda hora, Deus usa a Ruama, Deus usa... Eu fico assim, às vezes eu vou para a cruz, que todo mundo aponta algo, mas amém, usa o Conrado, usa o Cláudio. Eu fico assim, meu Deus, o que eles querem? Mas eu procuro dar exemplo, falo assim, amém, vamos mudar. Sabe por quê? Porque eu sei que acima das nuvens tem um pai que quer cuidar de mim e quer cuidar de você e quer te levantar para que você voe voos mais altos. Em Hebreus 12 ainda, para terminar, diz, nenhuma correção no momento parece de alegria, mas depois
ela produz um fruto pacífico naqueles que foram exercitados por ela. Que Deus seja o teu pai esse ano. Que Deus tenha poder para levar você a novos níveis. Que Deus te permita viver em relacionamento. Que você siga a palavra de Deus e viva na comunhão dos irmãos. Que você passe ali e encontre uma célula para você. Porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você que essa noite não é noite de melancolia, nem de tristeza, mas é uma noite de celebração, porque o nosso Pai Celestial nunca faltou e nunca vai faltar. E eu quero orar pela tua vida, quero orar pelo teu coração. Queria te convidar a ficar de pé nessa hora e que você feche seus olhos nessa hora. Eu quero orar pela igreja, quero orar. Pai, eu apresento a tua igreja ao Senhor. Quando a gente fala a tua igreja, falamos de uma maneira coletiva, mas dentre esse organismo coletivo existe uma individualidade, e cada um tem uma história, cada um tem um pai. Alguns nem têm o pai, mas eu sei de uma coisa: todos nós temos um Pai Celestial, e por conta da bondade desse Pai, nós vencemos as nossas batalhas. Nós estamos aqui na tua casa. Nós vencemos o Covid, Pai. Nós vencemos o Rio de Janeiro, a violência, porque na verdade quem venceu foi o Senhor por nós. E hoje nós queremos honrar o Pai dos Espíritos. Queremos honrar o Pai Celestial. Queremos te agradecer porque um dia tu nos atraiu, porque um dia o Senhor revelou a tua bondade a nós. Quero te agradecer porque o Senhor tem dado dons à igreja. Quero te agradecer porque o Senhor tem feito milagres na igreja. Madres estão sendo abertas, pessoas estão prosperando, a igreja está avançando. Nós estamos transmitindo esse culto, e tudo isso é resultado da bondade de Deus. O Senhor é nosso firme fundamento, e nós estamos firmados na rocha que é Jesus de Nazaré. Pai, eu te amo, Pai, aleluia. Nós te amamos, Pai, e o Senhor é tão bom, meu Pai, que o Senhor cura todas as feridas das paternidades terrenas. Pai Celestial, exaltado, engrandecido é o teu nome, louvado, adorado, exaltado é o Pai do Espírito, o Pai do nosso Senhor Jesus, a nossa rocha inabalável, o nosso firme fundamento. Te convido, vamos adorar o Senhor, vamos adorar nessa noite. Te convido a dar a tua melhor adoração. Aleluia. Me deixou, foi fiel por me
não vai, e não vai falhar. Vamos àquela parte que diz assim, olha só, olha só. Choveu, soprou, mas minha casa está enchida. Estou seguro. Estou seguro. Passarei junto a ti. Choveu, soprou, mas minha casa está enchida. estou Seguro, passarei junto a ti. passarei junto a ti. Firme e seguro estou. Passarei junto a ti. Na rocha me ficou meu firme fundamento. Essa rocha onde estou, quando tudo é abalado, Feliz ainda sou, pois pra frente Jesus, pois nunca me deixou, foi fiel por milênios. meu Deus nunca falhou. Não vai. O teu pai nunca vai falhar com você. O teu pai nunca vai falhar com você. Eu quero te abençoar nessa noite. E se você teve um pai assim, ó, firme, você vai celebrar o Senhor. Porque Deus fortaleceu o seu pai. E se por acaso a imagem não é tão boa, Deus fortaleceu você. Está tudo em casa, amém? Então, Pai, muito obrigado. Celebramos esse Dia dos Pais, louvando ao Senhor, que é o nosso Pai. E queremos, pelo Espírito do Senhor, clamar: Abba, Abba, Pai, Paizinho, que nunca nos abandonou. Pai, eu quero orar e abençoar a tua igreja nessa noite. Abençoa cada família. Abençoa aqueles que hoje ainda não têm uma família, mas eu abençoo a tua vida e declaro: o teu Pai é o teu protetor, o teu defensor, e Ele vai fazer coisas extraordinárias a favor da tua vida, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Eu quero declarar que essa semana vai ser uma semana abençoada. Eu declaro portas abertas essa semana. Eu declaro um ânimo novo nascendo no teu espírito. Você vai ser revigorado sobrenaturalmente. Você vai ter uma alegria, o óleo da alegria. O Senhor te unge nessa noite com o óleo da alegria, para que você possa levar essa alegria para todos os ambientes onde o Senhor permitir que você plante os seus pés. Amém? Ali fora, você sabe, temos o bis, para você pegar um bis, abençoar alguém. E lá fora tem as mesas com os nossos lounges. Você vai passar lá, vai escolher um lounge, vai celebrar. Eu vou botar um guarda lá nos carros, ninguém pega o carro agora. Os próximos 20 minutos. Brincadeira. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer e brilhar na tua vida e através da tua vida. Que a glória do Senhor vá à tua frente, abrindo o caminho, e a glória dele seja a tua proteção e a tua retaguarda. E que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a vida dos seus filhos e dos filhos dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, querido.